Olá, queridos ouvintes, queridos irmãos, e é você que nos assiste do nosso canal da Igreja no Gama. Tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje para dar sequência ao nosso livro, a essa série de mensagens do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Neste livro nós vemos grandes mensagens de Davi. Davi, como a Bíblia nos fala, que ganhou este título, porque Deus assim escolhera Davi para servir. Davi, apesar de suas falhas, erros, mas Deus assim o considerou um homem segundo o seu coração, que faria a sua vontade. Então, esse livro, que está em 1 e 2 Samuel, nos conta toda a vida e história de Davi. E hoje nós chegamos ao capítulo 19, que o título é A Preocupação de Davi com a Arca. Então, como eu disse, Davi amava muito a Deus. Davi se preocupava com as coisas de Deus. E Davi tinha essa preocupação com a arca do Senhor. A Bíblia nos fala que a arca era um utensílio muito importante, dos mais importantes, que estava dentro do tabernáculo. A Bíblia fala que o povo de Deus servia ao Senhor no tabernáculo, o lugar que Deus escolhera para o seu serviço. E no tabernáculo havia três partes, né? Havia o átrio exterior, havia o santo lugar e o santo dos santos. E dentro do santo dos santos tinha uma arca de aliança, a arca do testemunho, a arca que continha dentro dela o maná escondido, continha a vara de Arão que floresceu e continha também as tábuas dos mandamentos. Então, Davi amava a arca. Eu vou ler aqui para vocês, que essa história está em 2 Samuel 6, aqui fala assim: Davi traz a arca, traz para Jerusalém a arca de Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se em todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então aqui nos está dizendo que quando Davi tomou posse do reinado, quando Davi assumiu o seu encargo de rei, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca. Ele se preocupava, ele não queria reinar ali com o povo sem a arca de Deus, porque a arca ali representava a presença de Deus para com eles. Porque sempre que eles tinham vitórias, todas as vezes que havia guerras, que havia lutas, que o povo de Deus saía para a batalha, eles levavam a arca na frente. A arca sempre ia à frente do exército. Os levitas levavam a arca. Então, mostrava que que o Senhor ia à frente deles. O Senhor é aquele que está à frente das nossas lutas, das nossas batalhas, para nos dar a vitória. Então a arca, ela representava isso, a presença de Deus com eles. E por meio da arca, eles tinham vitória. Então a Bíblia fala que, ali na época de Eli, quando eles perderam uma batalha para os filisteus tomaram a arca, porque eles sabiam que sempre, por causa da arca, obtinham vitória. Então os inimigos tomaram a arca de Deus e levaram para o seu templo. E isso ofendeu muito ao Senhor, entendeu? Então Davi, ele tinha no seu coração de buscar a arca de Deus de volta. E assim ele fez. Juntou o seu exército, né? Juntou os escolhidos e foi buscar a arca de Deus para voltar para Jerusalém. Continuando aqui em 2 Samuel 6, agora no 3 fala assim: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Azilá e Eilô, filhos de Abinadab, guiaram um novo carro. Aqui está falando que eles puseram a arca de Deus num carro de boi. Isso também não agradava o Senhor, porque pela palavra de Deus, que Deus tinha determinado que somente os levitas, somente pessoas escolhidas poderiam carregar a arca. E agora eles vinham trazendo, Davi talvez a arca de Deus no carro de boi para vir conduzir, mas o Senhor não se agradou disso. Aqui no 5 fala assim:
Versículo 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão Uzias à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Aqui no 5 está falando que como a arca vinha, né, voltando, eles se alegraram muito, né, em ter de volta, porque a arca representava a presença de Deus, então eles se alegraram muito na presença de Deus, e eles vinham cantando, né, com todos os instrumentos. É algo muito significativo para nós. Nós, nas nossas reuniões, nos nossos cultos a Deus, nós nos alegramos muito em saber que temos a presença de Deus. E a arca representava a presença de Deus. Então, em toda a nossa reunião deve haver muito louvor, muita adoração, muito cântico, muitos instrumentos, porque temos a presença de Deus. Isso é motivo de grande alegria e de todo o nosso louvor. Isso foi muito positivo. Mas o que aconteceu? Quando eles chegaram a um certo momento, a um certo lugar, a Bíblia fala que os bois tropeçaram. Então, quando eles tropeçaram, a arca de Deus ia caindo, e aqui fala que, fala que um deles segurou. Então, a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. A Bíblia fala que quando os bois tropeçaram, a arca ia caindo, e Uzá, um homem que não era levita, ele correu e ele tentou segurar a arca, mas não podia. A arca não podia ser carregada por homem que não fosse levita. Então, como contrariou a ordem, a palavra de Deus, o Senhor imediatamente se irou. E a Bíblia fala que o Senhor se acendeu a ira de Deus contra ele, e ele morreu ali mesmo. Por quê, irmãos? O que nós ganhamos de aplicação com isso? O Senhor já havia determinado que somente os levitas carregariam a arca. Então, a arca era conduzida, né? Deus ia com eles através da arca. Então, hoje o nosso serviço a Deus é conduzido pelo próprio Senhor. É o Espírito de Deus que conduz todo o serviço. Então, nós somos instrumentos de Deus. Nós servimos na igreja com alegria, mas é Deus que faz a obra através de nós. Nós somos apenas instrumentos, canais nas mãos de Deus, mas é Ele quem faz todas as coisas. Não podemos nunca achar que podemos dar a nossa mãozinha, tentar fazer algo como se Deus precisasse de uma mão humana. Não. Pelo contrário, Deus trabalha através de nós. Ele nos usa em suas mãos. Nós nunca queremos tentar ajudar Deus. Deus não precisa da nossa mãozinha. Então foi isso que aconteceu. Esse é o exemplo que ganhamos nisso. Por isso o Senhor não se agradou, e ele imediatamente, porque no Antigo Testamento era assim, né? Na hora o Senhor disciplinava. Então ele morreu ali mesmo. Então, irmãos, ganhamos isso. Senhor, me faz canal em tuas mãos. É o Senhor quem faz. Eu apenas coopero. Eu apenas sou usada na mão de Deus. Não faço, não quero ajudar Deus. Ele não precisa disso, né? Essa foi uma grande lição. Então, com isso, no versículo 9 diz que temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Entendeu? Então, Davi se preocupou muito com isso. No 10 fala assim: não quis Davi retirar para junto desci a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor ali, em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor a abençoou e toda a sua casa. Quando essa casa que recebeu a arca foi abençoada. Na casa onde o Senhor entra, Cristo entra, é uma casa abençoada. Então, irmãos, essa é a importância da arca para nós. Então, a Bíblia fala que nós servimos o Senhor. Hoje o nosso serviço também é no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Assim era representado o tabernáculo, né? Havia o átrio exterior, representando o nosso corpo. Havia o santo lugar, representando a alma, e havia o santo dos santos, a parte mais profunda, mais no interior,
lá estava a arca. Então, o nosso serviço a Deus, ele tem que se estender além do nosso corpo. Não só servimos a Deus no nosso corpo, devemos servir com a nossa alma, com a nossa vontade, a nossa mente, a nossa emoção e avançar a cada dia mais até servir a Deus no Espírito. É no Espírito onde o Espírito de Deus habita. É no Espírito onde temos grandes revelações, onde temos realmente a presença de Deus. E ali era dentro do Santo dos Santos que continha a arca de Deus. A arca representando Cristo. E algo maravilhoso também que aprendemos com isso é que naquela época, apenas o sacerdote ele podia entrar até o Santo dos Santos. Ele podia estar diante da arca, falando com Deus, tendo comunhão com Deus. Hoje, no Novo Testamento, o Senhor abriu para nós. A Bíblia diz que Deus abriu um novo e vivo caminho por meio da sua morte. Quando Jesus morreu, ele abriu esse caminho. Hoje nós temos esse livre acesso ao Pai por meio do Espírito. No nosso Espírito, nós temos comunhão com Cristo. Nós temos a presença de Deus face a face. No nosso Espírito é onde nós podemos falar com Ele e Ele fala conosco. Então avancemos, irmãos, avancemos no nosso serviço. Não apenas no exterior, no ato exterior, nem no santo lugar, mas chegar no Santo dos Santos. Chegar a servir a Deus no nosso Espírito, onde temos Cristo e somos supridos por Ele. Amém? Então essa foi a nossa lição de hoje que aprendemos, com Davi. Davi amava a arca e nós também amamos a Cristo e amamos assim avançar. Queremos seguir ao Senhor, avançando sempre, servindo o Senhor no nosso espírito. Amém? Jesus é o Senhor. E você que ainda não é inscrita, se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha, ative o sininho para você continuar recebendo mensagens como essa, que vai edificar, que vai lhe acrescentar a palavra de Deus. E você assim vai aprender como nós servir o Senhor no seu espírito, tocar a presença de Deus no seu espírito. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.